Nossa boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui, viu? Quando eu vi o endereço praça, né, eu achei que fosse uma praça aqui na frente, né? Mas tinha uma praça aqui antes? Era uma praça. Era uma praça. Era uma praça. Era. Construída. Aí construíram escola? O que era? Posto de saúde, Posto de saúde, posto de casa. Tem uma escola aqui do lado, Tá. com as crianças. Bom, mas tudo bem. Quantos anos tem a casa aqui? Ela foi de 1977. Nossa, é bem antiga, né? Bom, estamos aqui para falarmos em nome de Jesus, em nome da nossa doutrina querida, que nos traz muita esperança, né? Principalmente em dias difíceis que nós estamos atravessando. Eu costumo dizer que nós estamos atravessando essa transição planetária que já começou há alguns anos atrás, vai perdurar por muito tempo ainda, né? Mas acima de tudo é uma transição espiritual, particular e específica de cada um, né? E nessa noite nós lembramos de uma música dos anos 40, que só a Luzia lá conhece, porque vocês jovens aqui, vocês não lembram, né? Nos anos 40 essa música era muito famosa e era muito tocada nos eventos de formatura, nos bailes, né, de formatura, casamento, dos Estados Unidos. Mas essa música ganhou uma importância específica quando ela foi gravada por um cantor de Liverpool no início dos anos 60, e em 1962 ela se tornou essa música, né, o hino oficial do time de futebol de Liverpool. Quem assiste futebol, quem gosta, deve ter ouvido já essa música, porque em todos os jogos, em todos os estádios, principalmente na casa em Enfield, que é a casa do Liverpool, né? Principalmente lá, a torcida canta de forma muito emocionada, a plenos pulmões, antes dos jogos. E a música chama Will Never Walk Alone, você nunca caminhará sozinho, né? Que uma tradução assim literal quer dizer mais ou menos assim: quando você atravessar uma tempestade, mantenha a sua cabeça erguida, não tenha medo da escuridão, que ao final da tempestade haverá um céu dourado e o doce cantar de uma cotovia. Caminhe através da chuva, caminhe através do vento, caminhe, e caminhando com esperança no coração, você nunca caminhará sozinho. A partir de hoje, quando vocês forem assistir o jogo do Liverpool, vocês vão perceber a torcida cantando essa música, né? Pois bem, nessa questão de que a torcida fala, e que a música do time fala, né, que você nunca caminhará sozinho, nós lembramos que, ainda em Liverpool, um outro filho ilustre de Liverpool nunca se permitiu caminhar sozinho em sua vida, apesar de que sua vida foi marcada por muitos problemas, por perdas dolorosas, desde a sua infância, com a separação e o abandono dos seus pais, né? Apesar de muita rebeldia desse jovem, ele acabou não só não caminhando sozinho, como atraindo uma multidão para caminhar com ele. E quando ele fez 18 anos de idade, ele retornou o contato com a sua mãe. Ele reatou laços com a sua mãe. Mas justamente naquele ano em que ele se reencontrou com a sua mãe, um grave acidente acabou tirando a vida. Ela foi atropelada, né? E naquele mesmo ano, esse jovem conheceu a mãe do seu primeiro filho. Depois, alguns anos depois, ele acabou sofrendo outra perda dolorosa, que foi a morte precoce do seu melhor amigo, praticamente. Outros amigos viriam, mas aquele naquele momento era o seu principal amigo.
nós dissemos, ele foi caminhando, amealhando a companhia de uma multidão. Mas em 1968, ele resolveu fazer uma viagem espiritual para a Índia, uma viagem de autodescobrimento, de autoconhecimento. Quando a sua esposa chegou na estação de trem, o trem já havia partido. Difícil dizer o que teria acontecido se ela tivesse chegado a tempo de pegar aquele trem, mas ela literalmente perdeu o trem da história. Quando ele volta para a Inglaterra, em Londres, ele vê uma exposição de uma artista plástica não muito conhecida. Ele entra naquela galeria de arte. No salão principal tinha uma escada. Ele sobe até o último degrau daquela escada, e no último degrau tinha uma lupa amarrada na escada. Aquela escada que a gente monta, né, que abre e fecha, coloca no meio da sala assim, e no teto tinha uma palavra minúscula escrita, e ele só podia ler com aquela lupa, por isso que a lupa estava na escada. E ele coloca a lupa lá e estava escrito yes, como nós sabemos, é sim em inglês, né? Aí foi assim, então, para ele conhecer a mãe do seu segundo filho. Filho este que ele dedicou toda a sua vida durante o seu crescimento por 5 anos. Durante 5 anos, ele abandonou tudo e a todos para caminhar junto com o seu filho. Mas no dia 8 de dezembro de 1980, um maluco, um doido varrido, resolveu que John Winston Lennon não iria mais caminhar pelas vias terrenas, e aí ele passou a andar pelos caminhos, pelos outros planos da vida, né? Aos 40 anos de idade. Só uma curiosidade: esse Winston, no meio do nome dele, é homenagem, como nós sabemos, ao grande estadista, primeiro-ministro britânico Winston Churchill, né? Mas quando ele casou com a Yoko Ono, ele passou a chamar John Ono Lennon, né? Pois bem, ao nós lembrarmos a música You'll Never Walk Alone, você nunca caminhará sozinho, e do quanto essa música interferiu na precoce passagem para a vida corpórea de John Lennon, nós lembramos que já no Antigo Testamento já havia expressa a ordem divina que ninguém deveria caminhar sozinho, ninguém deveria viver só, e o homem não deve viver só. Por isso que nós precisamos de alguém que nos complete a existência, a nossa jornada evolutiva aqui enquanto seres encarnados. Na questão 323 do livro O Consolador, Emmanuel nos fala que no sagrado mistério da vida, cada coração tem no infinito a alma gêmea da sua. Criadas umas para as outras, elas se buscam quando separadas. E Emmanuel diz então que seria a nossa parceira divina no caminho para a imortalidade, não é? Para a eternidade. E Emmanuel fala também, ali no livro O Consolador, que milhares de seres sofrem muito quando tem a separação desses companheiros da nossa jornada, e que quando eles se reencontram, a felicidade é imensa, e eles não trocam essa felicidade por nada na vida. O único problema é a angústia, é o sofrimento que eles têm, a preocupação de que a morte um dia vai separá-los novamente. Mas Emmanuel fala que essa preocupação deveria ser dissipada porque nós conhecemos a imortalidade da alma. Então, a doutrina espírita matou a morte praticamente, né? Mas, na questão 298 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que não existe uma união particular e fatal entre duas almas. A união se dá entre vários espíritos de acordo com o grau de elevação de cada um, depende da posição em que eles se encontram naquele momento. E Kardec, no seu comentário particular pessoal sobre esse tema, fala
que nós não devemos levar ao pé da letra a tese das metades eternas, de que essa é uma expressão de uma linguagem vulgar. Então Kardec fala que nós devemos recusar, rejeitar a tese de que dois espíritos são criados um para o outro e que depois de um tempo separado eles vão se encontrar para a eternidade. Diante dessa aparente contradição entre o que Emmanuel nos fala no livro O Consolador e do que os Espíritos de Kardec nos ensina no livro dos Espíritos, Chico Xavier, na ocasião, procurou Emmanuel e perguntou para ele, para que ele tirasse essa dúvida. Emmanuel pede no próprio livro O Consolador, lá no final do livro, para que aquele enunciado dele se mantenha como está. E mais, ele fala que quando ele fala de almas gêmeas, ele não está se referindo a metades eternas. E ele fala que a nossa compreensão é muito limitada para podermos termos a exata noção do que é essa tese da qual ele trata naquele enunciado. Pois ele fala que aquele amor que é a mola propulsora para a união entre espíritos afins vai muito além da nossa limitada compreensão. Né? E mais também, mas ele fala o seguinte: porém, contudo, ninguém pode se apoiar naquele seu enunciado sobre a sua tese das almas gêmeas para romper os compromissos firmados na experiência corpórea. Então, nós vemos muito no livro, nas obras da coleção André Luiz, quando trata lá do bosque das águas, né, quando os dois espíritos se encontram e firmam aquele compromisso, assinam aquele contrato lá, de que eles vão se unirem aqui, né, na próxima experiência corpórea. Mas, quando chega aqui, muitos de nós, principalmente os homens, mas as mulheres também estão querendo chegar perto de nós. Mas principalmente os homens, quando chega um certo momento, eles rompem aqueles compromissos firmados lá no planejamento reencarnatório, que eles fazem aqui com a sua companheira na vida corpórea, e aí eles alegam de que eles finalmente encontraram a sua alma gêmea. Mas o mais curioso disso tudo é que essa alma gêmea que eles encontram é sempre 20 anos mais jovem, né? São bonitas, são princesas lindas, né? Não tem problema nenhum, não tem problema físico, né? São muito bonitas, enfim. É uma alma gêmea que todo mundo quer, né? Que todo mundo busca e que todo mundo procura. Mas Emmanuel nos fala que quando nós fazemos isso, obviamente estaremos contraindo novos débitos perante a misericórdia divina. Nós estaremos com certeza batendo de frente, né, com as leis divinas que regem as nossas vidas. A doutrina espírita, ela fala que essa tese das almas gêmeas não se refere que nós vamos ter uma outra metade que vai nos completar, porque a nossa individualidade, ela é plena e ela é perfeitamente capaz de despertar o amor dentro de cada um de nós. Imagine vocês, se tivessem duas metades, então teriam dois seres incompletos. Seria um contrassenso muito grande. Mas a doutrina espírita, ela admite sim que possa haver dois espíritos que tenham os mesmos propósitos, as mesmas necessidades, que tenham um vínculo afetivo, amoroso, espiritual, que tem que passar pelo mesmo gênero de provas e de expiações, e que mesmo depois de um certo tempo separados, eles podem sim se reencontrarem quando um estiver preparado para o outro. Então são aqueles espíritos afins, que têm essa afinidade, e que fazem da encarnação deles uma fonte fecunda de bênçãos,
uma experiência muito valiosa de aprendizado comum que vai servir não só para eles, mas para com todos aqueles que estão à sua volta. E a doutrina espírita nos fala que essa ligação, esse vínculo afetivo, amoroso, pode ser na nossa família, entre pais e filhos, entre os nossos irmãos, primos, pode ser entre o nosso círculo de amizades sinceras, e pode ser perfeitamente um casal apaixonado, né? Que também podem ter sim essa afinidade, que eles levarão por muitas e muitas experiências. E outro ensinamento que a doutrina espírita nos faz sobre esse tema é de que esta união desses espíritos afins, ela não se dá no planejamento reencarnatório. Ela obedece basicamente o livre-arbítrio de cada um e a posição com que cada um se encontra em determinado momento da sua jornada evolutiva. Então, essa pseudo, alma gêmea nossa, essa companheira nossa, esse espírito afim, não foi pré-estabelecida, essa união não foi pré-estabelecida no plano espiritual, não. Ela obedece à nossa capacidade de reencontrar aqueles que vão nos completar, que vão nos dar o suporte, a sustentação para as nossas provações na nossa jornada aqui, quando nós retornamos para esse breve período, para resgatarmos os nossos débitos e colocarmos à prova o nosso aprendizado. Pois bem, mesmo que nós não queiramos ter essa companhia, esse parceiro, nós vamos ter. Eu costumo dizer que cada um de nós tem ao menos 2 companheiros que ficam conosco 24 horas por dia. Ao menos 2, que é o nosso protetor e o nosso obsessor. Eu tenho uma falange. Eu, quando eu saio de Catanduva, eu abro as 4 portas do carro e deixo entrar. Quem chegar primeiro entra. Aí vem o carro lotado. Aí quando chega aqui na porta da casa espírita, nem todos entram, porque tem lá os porteiros que seguram, não é? Só entra quem a equipe espiritual da casa permite. Os meus, eles já ficam no carro esperando. Ficam lá. A hora que eu vou embora, eu saio pela porta, não é? Eles entram no carro e nós vamos embora. Pois bem, então muitas vezes nós não escolhemos, nós somos escolhidos. E muitas vezes nós não conseguimos nos libertar dessa atração. Porque esses espíritos obsessores, infelizes, equivocados, devedores, eles se aproximam por nós por afinidade também. Não é por outro motivo, e mais. E quando nós temos um certo débito para com eles, uma certa responsabilidade, aí sim que a gente atrai mais ainda, porque nós temos os laços mentais, eles se entrelaçam, eles se cruzam, e nós atraímos esses espíritos para o nosso lado. Então, são os nossos companheiros. Nós vamos caminhar com eles, queiramos ou não. E muitas vezes por isso que as pessoas procuram a casa espírita, para poder se libertar dessa presença desagradável, Mas eles vêm na casa espírita, eles ficam lá fora. Quando a gente sai, eles estão nos esperando. Então depende muito mais da nossa capacidade de promover uma profunda reforma íntima, uma transformação moral dentro de cada um de nós, Nós lembramos que o Chico Xavier, uma vez, ele foi convidado a entrar numa casa para prestar ajuda, auxílio a uma família muito necessitada. Mas essa família não gozava de muito prestígio na cidade. Não lembro se foi em Pedro Leopoldo ou já estava em Uberaba, Mas a família, ela não gozava desse prestígio, eram pessoas de má vida, E o
Chico ficou em dúvida se ele deveria atender essa família ou não. E ele procurou Emmanuel, como ele sempre fez, e perguntou se ele poderia entrar naquela casa para ajudar aquelas pessoas. E Emmanuel falou para o Chico: Chico, você pode entrar quantas vezes quiser na casa, você pode entrar em quantas casas você quiser, onde quiser, quantas vezes quiser, mas uma vez que você entrou na casa, eu te pergunto, consegue sair dela? Né? Hoje eu ouvi uma entrevista do prefeito de Belo Horizonte. Para quem não sabe, eu sou mineiro de coração, nasci aqui, né? Mas eu sou mineiro, amo Minas Gerais, e Belo Horizonte, uma cidade maravilhosa. Vocês conhecem? Quem aqui já foi para BH? Você foi? Foi? Muito bonita cidade, maravilhosa, né? E eu vi a entrevista do prefeito de Belo Horizonte agora, ele chama Álvaro Damião. Ele era vice-prefeito, mas o Fuad Norman, que foi reeleito, desencarnou e ele assumiu. E perguntaram para ele sobre os moradores de rua, né, que está crescendo muito em todo o Brasil, né? E o prefeito falou assim: o grande problema não é os moradores de rua, o grande problema é morar na rua. É diferente, né? Jesus falava assim: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Mas Emmanuel completava: consegues ir? Né? Muitas vezes nós não conseguimos perceber a presença de espíritos protetores, benfeitores ao nosso lado, nem que eles estejam na nossa frente. André Luiz demorou 8 anos para poder perceber a presença de espíritos protetores quando ele esteve no umbral, né? Mas na questão 489 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: há uma união particular entre um espírito e um indivíduo só para protegê-lo? Os espíritos respondem: é o seu espírito familiar, que vós chamais de o bom espírito, o bom gênio. Aí na questão 490, Kardec pergunta: como nós devemos compreender o anjo guardião? Os espíritos respondem, sabiamente: são os espíritos protetores, simples assim, e que pertencem a uma ordem mais elevada do que a nossa. Muitas vezes esse nosso espírito protetor, que fica conosco 24 horas por dia aqui, ele não está muito acima de nós, não. Muitas vezes até nós trocamos, né, de posição. Quando nós desencarnamos, ele reencarna e nós passamos a ser o seu protetor. Mas, ainda que nós achamos que nós não somos merecedores dessa proteção, nós sempre seremos assistidos pelos nossos companheiros ou pelas nossas companheiras, que são designados pelo plano espiritual a nos dar esse suporte, essa sustentação para enfrentarmos as nossas provações. Muitas vezes esses nossos anjos guardiões, eles não se revelam, mas nem por isso eles deixam de estar ao nosso lado. E nós não sabemos o seu nome, quem é, ainda que seja um nome que não seja o nome verdadeiro, né? Pela culpa nossa mesmo, pela nossa falta de preparo, de compreensão, de estrutura, pela nossa falta de conhecimento desses espíritos que se encontram por nós e pela falta da nossa afinidade com eles, porque é muito mais fácil nós nos conectarmos com os espíritos sofredores, devedores, do que com esses espíritos protetores. Algumas vezes eles se afastam em determinados momentos, e é muito fácil perceber quando eles se afastam. É muito fácil. Nós ficamos irritadíssimos, parece que tudo dá errado. Muitas vezes nós entramos em crise de ansiedade, quase ninguém tem, né, gente?
Eu costumo dizer que a minha ansiedade é cheia de ansiedade. Eu estou muito ansioso, demais. Aí a pessoa entra numa crise depressiva, que também quase ninguém tem. Mas eles não nos abandonam jamais. Por que eles se afastam? Porque chega um certo momento que eles não vão perder tempo com a gente. Eles têm mais do que fazer. Então eles vão atender outros trabalhos. Mas eles ficam nos monitorando. E quando eles retornam, porque a dor, o sofrimento, nos faz ficarmos mais humildes, né? mais adeptos a essa participação mais intensa deles. Emmanuel nos diz que a dor é uma excelente conselheira, e é mesmo. Ninguém precisa sofrer para aprender, mas, infelizmente, nós aprendemos muito com a dor. Então, quando nós sofremos, passamos por uma crise dessa, de saúde mental, nós ficamos mais aptos a receber, a perceber, a nos conectarmos com esses espíritos protetores, porque nós passamos a dar mais valor naquilo que realmente importa. Como nós dissemos, nós ficamos mais humildes, né? E mais sensibilizados e mais prontos, preparados para recebermos a ajuda. E quando eles retornam, da mesma forma que nós percebemos quando eles se afastam, quando eles retornam, nós percebemos também. Aí eles vêm, eles nos abraçam, e pode ser em qualquer lugar, não precisa ser na casa do Espírito, pode ser em qualquer lugar. Eles nos abraçam de forma tão carinhosa, tão generosa, que a gente percebe aquela chuva de bênçãos, né? Como se nós estivéssemos recebendo um passo no meio da rua. Daquele calafrio, eu creio que todos vocês já perceberam. E é um envolvimento de tanta renúncia da parte deles, de tanto amor, de tanto carinho, que nós ficamos constrangidos. Muitas vezes os espíritos superiores nos constrangem, né? Joana de Ângeles nos fala que esses espíritos protetores são os embaixadores de Deus. Olha que coisa interessante. E ela fala que são eles que cuidam dos mais fragilizados, dos mais necessitados. E esses espíritos, além de serem os nossos anjos da guarda, eles muitas vezes são também os nossos mentores nas tarefas mediúnicas. E é mais fácil a gente reconhecê-los, né? Porque a gente trabalha com eles no nosso dia a dia. Enfim, para nós terminarmos então, John Lennon recusou a caminhar sozinho desde a sua infância, e com isso ele amealhou uma multidão imensa que sofreu muito com a dor da sua morte precoce. É o triste legado das grandes separações, né? Muitas vezes nós temos medo de nos aproximarmos de alguém para caminharmos junto com essa pessoa, porque nós temos a preocupação do quanto que nós vamos sofrer com a perda dessa pessoa. Mas Joana de Ângeles nos fala claramente, com muita sabedoria, que quando nós não temos, porque nós temos medo de perder, nós já estamos perdendo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumina hoje e para todo sempre. Vamos fazer uma prece novamente, vamos agradecendo aos benfeitores amigos espirituais, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui todos reunidos, recebendo esse abraço generoso, fraterno, e que nós possamos sair dessa noite, dessa casa bendita, muito melhores do que quando aqui chegamos, e levando aos nossos ares, aos nossos irmãos queridos, todos esses eflúvios, esse bálsamo consolador, que nós recebemos agora de forma tão graciosa. Benfeitores amigos espirituais, dirigentes dessa casa, permaneçam sempre conosco, nos protegendo, nos inspirando, nos dando a paz que nós tanto buscamos, e que assim seja.